Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. O tema de hoje, Dona Clara Coelho, a esposa de Manuel José de Siqueira, fundador de Pesqueira. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que, se gostar do conteúdo, deixe um like, se inscreva no canal, deixe um comentário, participe do jeito que você puder. Se estiver ouvindo pelo podcast, se puder também, passe lá no YouTube para deixar um comentário, deixar um like e fazer a sua participação. Bom, então, agora vamos lá, vamos para o vídeo. Dona Clara Coelho era filha do capitão-mor Antônio Santos Coelho da Silva, de Genipapo. Ela deve ter nascido por volta de 1786, que é quando o Santos Coelho foi para Genipapo. Ou pode ter nascido até um pouco antes disso em Simbres. Antes de Santos Coelho morar em Genipapo, ele morava em Simbres, talvez na própria vila mesmo. Mas essa data é aproximada, a gente não tem nenhum documento que esclareça em que ano Dona Clara nasceu, mas a gente estima que tenha sido por ali, por volta de 1786. Ela era provavelmente a filha mais velha do casal Santos Coelho, que era formado por Antônio dos Santos Coelho da Silva, e a sua esposa, Dona Teresa Leite. E Genipapo era uma casa que só tinha mulheres, o casal só tinha filhas. Era uma casa riquíssima, não tinha nenhum filho, nenhum filho homem. Da região, de certeza era a casa mais rica, era a família mais abastada. Provavelmente era sim uma das casas mais ricas do interior, estava entre as mais ricas, que tinha a maior fortuna. Então, por isso, como casamento naquela época quase sempre era um negócio, Genipapo era uma casa muito concorrida. Muitos homens procuravam Genipapo em busca de um casamento e também em busca de um bom negócio. Manuel José de Siqueira nasceu na Ribeira do Mochotó, mas já andava em Simbres por aquela época. A gente está falando do final dos anos de 1700, final do século XVIII. Manuel José de Siqueira já rondava Simbres porque ele tinha negócios, ele tinha assuntos políticos em Simbres. Então, com esse contato, com essas relações políticas e relações de negócio, ele conheceu o Santos Coelho, conheceu a casa de Genipapo, conheceu as filhas e acabou casando com Dona Clara Coelho. A data do casamento ainda é duvidosa porque os livros correspondentes a essa época, os livros da paróquia, da freguesia, estão desaparecidos. Então a gente não tem um documento ainda que diga exatamente em que data eles se casaram. Na paróquia de Simbres, onde provavelmente foi registrado o casamento, o livro dessa época não existe mais, ele foi extraviado, foi perdido, ou está em algum arquivo que a gente desconhece ainda. Mas o fato é que a gente tem Pesqueira por tradição como tendo sido fundada em 1800. Mas essa é uma data também duvidosa. Se Pesqueira foi fundada em 1800, é provável que o casamento tenha sido aí na virada de 1799 para 1800. A gente sabe por documentação, que as terras de Pesqueira, as terras do sítio Pesqueiro, foram passadas por dote, por esse casamento com Dona Clara, foram passadas para Manuel José de Siqueira em 1801. Então é provável que o casamento tenha sido por aí, entre 1800 e 1801. E a fundação de Pesqueira deve também estar em torno disso, Mas sendo mais provável ter sido em 1801 mesmo, e não em 1800. É mais provável que o casal Siqueira, o novo casal Siqueira, formado por Manuel José e Dona Clara, eles tenham se fixado no sítio Pesqueiro em 1801. O nome dela vocês vão achar registrados como Dona Clara Coelho, Clara Leite dos Santos, Clara Leite Torres, Não era muito comum na época essa variação de sobrenomes. No batismo a gente recebia apenas o nome, e o sobrenome a gente usava conforme se achasse mais conveniente. Então vai aparecer essas variações na documentação e na historiografia de forma geral. Mas se trata da mesma pessoa, se trata de Dona Clara Coelho, a filha mais velha do capitão-mor Antônio dos Santos Coelho da Silva. Quando ela se casou com Manuel José de Siqueira, é provável que eles tenham começado a vida no sítio Pesqueiro, na casa primitiva, que é onde hoje fica a Câmara de Vereadores. Só um pouco depois é que eles construiriam a Casa de Sobrados, como aparece na documentação, que são os sobrados que hoje formam o Palácio Episcopal. Então o resto da vida, eles consolidaram a vida, na verdade, Aquela foi a residência definitiva deles, A Casa de Sobrados, que ficava junto de onde hoje tem a capela, Na época que eles se casaram, a capela não existia.
A gente acredita que Dona Clara não conheceu a capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens. É uma hipótese muito forte de que a capela só tenha sido construída depois da morte dela. Ela era uma pessoa religiosa, como era comum na época. A gente acredita também que ela pode ter sido devota de Nossa Senhora da Conceição, porque ela tinha imagens de Nossa Senhora da Conceição em casa. Era uma mulher religiosa, ela tinha terço, tinha o rosário, imagens da santa, pingentes. Então é muito provável que ela fosse devota de Nossa Senhora da Conceição, mas a capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens não devia existir naquela época. A gente acredita também que, como era comum na época, uma casa rica, uma casa bem estruturada, de pessoas religiosas, a gente acredita que poderia haver um oratório interno na casa, um quarto para orações, né? Onde ela poderia exercer a sua fé, né? Fazer as suas orações ali. Mas na capela a gente não acredita, né? A gente não acredita na capela existindo na época que Dona Clara viveu em Pesqueira. A capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens provavelmente não existia àquela altura. O casamento deve ter acontecido ou na Casa Grande de Genipapo, na casa dos pais, ou na matriz de Simbres. Essas são as duas possibilidades que a gente enxerga. E a gente fala na Casa Grande de Genipapo, mas na casa mesmo, porque a capela de Genipapo também não existia à altura do casamento de Clara e Manuel José de Siqueira. A capela de Genipapo é de 1806 e o casal se casou alguns anos antes disso, né? O casal deve ter se unido entre 1800 e 1801. Mas de todo jeito a gente só vai ter certeza se um dia a gente localizar o assento do casamento, que aí a gente tem quase certeza, né, que foi registrado em Simbres. Se mesmo que o casamento tenha acontecido na Casa Grande de Genipapo, o registro do casamento deve ter sido feito na freguesia que tinha jurisdição sobre essa área, né? A área de Genipapo e a área toda, né, em volta. Então, certamente o registro do casamento foi feito na matriz de Simbres. O que a gente tem dúvida é se o casamento foi mesmo na matriz ou na Casa Grande, porque era comum também se fazer casamentos nas casas da fazenda. Em Pesqueira mesmo, antes inclusive da capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens existir, a gente encontra alguns casamentos feitos na casa de Manuel José de Siqueira, feitos, né, no caso fora da matriz de Simbres, casamentos feitos na fazenda. Então em Genipapo pode ter acontecido a mesma coisa, eles podem ter casado na Casa Grande e, né, o registro, né, claro, feito na matriz de Simbres. Dona Clara teve com Manuel José de Siqueira 9 filhos. Eles, na idade adulta, todos se casaram com primos, né, seguindo aquela tradição de manter o poder e a fortuna da família concentrados. Eu fiz uma lista dos nomes, né, para não errar, né, acabei fazendo a lista. Vamos lá, os nomes são Ana, a mais velha, nascida em 1802. O nascimento dela reforça a ideia de que o casal se uniu, né, Manuel José de Siqueira e Clara se casaram, né, naquele comecinho de 1800. Aí vem Teresa em seguida, nascida em 1803. Teresa foi casada com Antônio de Siqueira Cavalcante, né, que foi dono da fazenda Gravatá, depois eles moraram lá. A gente tem fotografia dos dois, né, desse casal. São, acho que, alguns dos pesqueirenses mais antigos, ou se não, os mais antigos a serem fotografados. Depois vem Antônio, nascido em 1805. Esse Antônio é o Antônio dos Santos de Siqueira Cavalcante, né, que usava o mesmo nome do avô, né, do pai da mãe dele. Ele foi o substituto de Manuel José de Siqueira na política e nos negócios, né? Era o filho, homem mais velho dele, né? Depois vem Maria Benedita, nascida em 1807, Francisca, nascida em 1810, Clara, nascida em 1813. Aí vem depois Manuel e Francisco, nascido em 1814. Esses são gêmeos. Eles tinham apenas alguns meses, eles tinham 2 meses de idade quando a mãe morreu. E Rita também, né? Rita dá a impressão que ela nasceu em 1814 também, mas eu creio que isso foi um erro do documento que a gente tem em mãos. Mas de certeza Manuel e Francisco são gêmeos, nascidos em 1814. Eles tinham apenas 2 meses quando a mãe morreu. Isso nos dá a impressão de que Dona Clara pode ter morrido de parto, né? Pode ter morrido no parto dos gêmeos. Aquela altura, né, da nossa história, o atendimento médico era praticamente inexistente. A gente está falando do começo dos anos de 1800.
Então o parto pode ter sido complicado, parto de gêmeos, e ela pode ter morrido deles, né? Dos gêmeos Manuel e Francisco. Todos esses filhos nasceram certamente no termo de Simbres, na área do termo de Simbres. O local exato sempre vai ficar a dúvida, né? A gente acha que pode ter sido em Pesqueira mesmo, ou na casa de Genipapo. Era outra coisa comum, né? As filhas, quando estavam para ter seus filhos, irem para a casa da mãe ou da avó da criança para ter aquela assistência materna e poder ter um parto com maior segurança e uma assistência pós-parto melhor. Então todos eles podem sim ter nascido em Pesqueira ou na casa de Genipapo. O óbito de Dona Clara se deu em 16 de abril de 1814. Essa é a data exata. O que a gente não sabe é onde ele aconteceu. Assim como é duvidoso o nascimento das crianças, dos gêmeos principalmente, também é duvidoso o local do falecimento dela, né, de Dona Clara. Se ela tiver tido os gêmeos em Genipapo, é provável que ela tenha falecido lá e tenha sido enterrada lá também na capela de Santo Antônio, né? Em 1814 a capela já existia há alguns anos. Lembrando que a capela de Genipapo é de 1806 e a capela tinha um cemitério anexo. E também, né, nessas capelas era muito comum também o enterramento de pessoas, né, os mais importantes da família, de serem enterrados na nave também. Então, se ela faleceu lá, ela pode ter sido enterrada no piso da capela ou no cemitério lateral. Se ela faleceu em Pesqueira, aí é provável que o corpo tenha sido levado para ser sepultado em Genipapo também, na casa do pai, que havia o cemitério particular e a capela lá. Ou o sepultamento pode ter acontecido na matriz de Simbres, né? Àquela altura em Simbres não havia o cemitério externo, o cemitério era só a matriz mesmo. A gente também não tem o livro, né, de óbitos dessa época, né? O livro de Simbres também foi extraviado, mas ficam essas duas possibilidades, essas duas possibilidades. Ela pode ter morrido em Pesqueira ou em Genipapo. Se morreu em Genipapo, pode ter sido enterrada lá. Se morreu em Pesqueira, também pode ter sido enterrado em Genipapo, porque a casa tinha toda a estrutura, era a casa do pai, e tinha toda a estrutura para ter um sepultamento com dignidade para alguém, né, tão querida pela família, uma filha, né, a filha mais velha. Em Pesqueira, o sepultamento provavelmente não aconteceu porque a capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, naquela altura, né, a gente acredita que ainda não existia. Se houvesse algum cemitério em Pesqueira, era um cemitério isolado, né? Porque não havia, de fato, né? Ou a gente acredita fortemente que não havia a capela externa em Pesqueira ainda. Dito isso, falta a gente falar da importância de Dona Clara para a história de Pesqueira. Um personagem feminino muito pouco conhecido, infelizmente. Pelas mulheres não terem uma participação pública na sociedade, a documentação que resta delas é muito escassa. Com Dona Clara não foi diferente. Ela não tinha nenhum cargo público em Simbres, evidentemente. Ela não tinha participação direta nas decisões dos negócios de Pesqueira, né? Evidentemente, era uma coisa também cultural. Mas assim, a gente imagina que ela, como toda mãe de família, como toda chefe do lar, ela tinha uma participação nessa retaguarda, na educação dos filhos, na instrução dos filhos para a vida e até com conselhos para o marido. Talvez se Dona Clara não tivesse morrido em 1814, se ela tivesse durado mais, talvez o destino da família Siqueira tivesse sido diferente. Talvez Manuel José de Siqueira não tivesse entrado de forma tão violenta naquela guerra com o capitão Mó Xavier. Talvez o filho Antônio dos Santos não tivesse ingressado junto com o pai nessa guerra contra a casa da sua própria tia, causando a ruína da família. Então tudo poderia ter sido diferente. É claro que isso é só um exercício de imaginação, mas isso ajuda a gente a experimentar, a tentar entender, a pôr em prática, a imaginar as coisas que a história insiste em querer nos ensinar e a gente insiste em não querer aprender. É isso. Bom, gente, uma novidade é que o programa aqui do YouTube está sendo distribuído também pelo podcast do Pesqueira Histórica. O podcast estava parado há algum tempo, eu fiquei sozinho, fiquei sem a equipe, aí ficou difícil continuar. Mas agora com o programa em vídeo, a gente está distribuindo também o áudio pelo podcast. Você pode procurar o Pesqueira Histórica no seu agregador de podcast ou no Spotify, porque a gente está distribuindo também o podcast agora
pelo Spotify, então tanto faz, vamos lá, o seu agregador preferido ou o Spotify, né? O pessoal hoje eu acho que prefere usar o Spotify, né? Pela concentração de programas que tem, né? De áudio. É só procurar pesquisa histórica que você vai encontrar. Sobre o tema de hoje, a gente pretende voltar falando de outras mulheres importantes para a história de Simbres e de Pesqueira. E tem várias, né? A gente tem Dona Teresa Leite, Dona Susana da Silva, que foi acho que a primeira mulher a marcar seu nome na história aqui da região. Mais recentemente, Dona Carminha Freitas. Bom, eu não vou nem falar nomes, né? Vamos deixar a coisa acontecer. Esse é o primeiro vídeo, o primeiro programa. Eu tenho que me acostumar a falar programa, né? Porque quem estiver ouvindo pelo podcast vai ouvir só o áudio. Bom, mas esse é o primeiro programa de 2022. Eu espero que o Pesqueira Histórica perdure, que cresça, porque tem sido muito bom. Para mim, particularmente, tem sido muito bom abrir espaço para a gente falar, abrir mais espaço, né? Agora, com essa mídia, né? Eu gostava muito de fazer o podcast, o programa de áudio, eu gostava muito mesmo, por questões, né, de recursos humanos, né? Eu não consegui prosseguir, mas agora com o canal eu posso também manter o podcast vivo, né? E sempre tentando abrir o debate, né? Abrir essa roda de conversa para a gente falar sobre a história de Pesqueira, né? Eu conto sempre com os comentários de vocês, porque por isso que eu digo que é uma roda de conversa, né? Que eu falo daqui, vocês falam nos comentários, a gente interage. Pois é isso, a gente tem que manter a história de Pesqueira sempre viva, então por isso a gente tem que sempre falar dela e sempre vai valer a pena falar da história da nossa cidade. Bom, feliz 2022 e vamos seguir, vamos em frente. Lembrando que esse é o ano dos 200 anos da Capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens. A gente vai fazer alguns programas a respeito da história da nossa querida Capela da Mãe dos Homens, a Capela do Bispo, né? A famosa Capela do Bispo. Bom, é isso, então até a próxima, gente.